Um jogo bem diferente, Mansur, do 1-0 Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito pobre ali, né? Aquele jogo foi um jogo que tinha muita expectativa por ser a última chance, entre aspas, de ter uma decisão de campeonato. Eu puxo essa comparação por isso. Eu até escrevi uma coluna uma vez no Globo dizendo que quando o Atlético chega a esse grupo dos times poderosos da atualidade no Brasil, estou dizendo os times de hoje, né? Hoje tem esse trio aí que todo mundo fala, que é Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Tinha ficado faltando um confronto entre os dois. Né? Flamengo e Atlético não se enfrentaram em jogos eliminatórios. Isso aconteceu com o Palmeiras contra Flamengo e contra Atlético. Sem dúvida. Mas estava faltando esse choque. O mais próximo disso foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro, que não era assim, ninguém saía do campo com o título. E muito menos o Atlético saía com uma definição da vida dele, porque ele ainda teria uma vantagem confortável naquela ocasião. Era até agora o mais perto de uma decisão. E o jogo não entregou. Esse foi o jogo que entregou. Com momentos distintos, né? Eu até acho que ali, se você olhar, o Flamengo tinha um trabalho que, sob o ponto de vista tático, era pobre naquele instante. O time, conforme o trabalho caminhava, o time exibia menos. Mas é pouco para justificar isso, porque agora são trabalhos iniciais também, então são contextos muito distintos. Talvez o fato de a gente estar num jogo realizado, não sei, no campo neutro, sem que o empate interessasse a lado nenhum, tornasse a circunstância muito diferente daquele jogo no Rio, em que o Atlético iniciou o jogo mais conservador, depois foi o Flamengo que foi a defender o resultado. Enfim, é difícil explicar. O fato é que a gente teve um jogo muito mais atraente do que aquele, né? Talvez o fato de ser um início de temporada tenha feito o segundo tempo ter uma característica muito diferente do que foi o primeiro, um jogo bem mais aberto, né? Um jogo mais de área a área. Enfim, foram características diferentes. O que fica claro para mim, uma coisa que é interessante, o topo da pirâmide econômica do futebol brasileiro, ele hoje concentra mais talento do que alguns anos atrás. A gente tem mais jogadores capazes de produzir também grandes espetáculos. Então a gente tem visto, por vezes, alguns enfrentamentos interessantes entre esses times, né? E esse jogo foi mais um deles. A gente olha para o campo, a quantidade de jogadores capazes de decidir partida, jogadores acostumados à elite do jogo, caso do Felipe Luiz, caso do Hulk, caso do Godin, enfim, jogadores que transitaram nessas principais ligas do mundo. Isso também é importante, isso dá ao jogo uma possibilidade de um brilho maior. E a gente viu um duelo de times promissores para a temporada. Eu acho que esse jogo é para você olhar como uma régua do que esses times hoje fazem de bem e do que eles precisam evoluir para as principais competições. E tem esse fundo de competição. É natural, o Atlético é natural celebrar, porque tem uma rivalidade envolvida, tem uma disputa, tem uma taça. O Atlético venceu de maneira legítima. Agora, o outro foco desse jogo, para mim, é analisar ele com a régua que os estaduais muitas vezes não oferecem a esses times, em que estágio está esse processo de montagem de duas das principais equipes do Brasil.